Olá, meu nome é Marcelo Amorim, mais uma vez estou contigo nesse curso de Teologia Fácil, começando mais um módulo de Teologia Sistemática, sendo que esta aula em particular afinal, o que é Teologia Sistemática? Vamos tentar entender um pouco o que é Teologia Sistemática. Nós começamos com a seguinte premissa básica: teologia sistemática é teologia que é sistemática. Deu para entender? Eu vou repetir. Teologia sistemática é teologia que é sistemática ou sistematizada. Ou seja, foi colocado no sistema para que todos nós pudéssemos entender melhor os conceitos. É menos narrativa, menos história, menos orgânica, todos os termos-chave da nossa era pós-moderna. É o estudo das coisas de Deus de uma maneira sistemática e ordenada, onde não apenas consideramos o que esse e aquele texto dizem, mas onde consideramos tudo o que a palavra diz sobre a revelação. Depois, tudo o que a palavra nos diz sobre quem Deus é. Depois, tudo o que a palavra nos diz sobre quem Jesus é. E depois, tudo o que ele fez por nós. Depois, a teologia sistemática prossegue para considerar a doutrina do homem, do pecado, da santificação, dos sacramentos, da igreja e do fim dos tempos. Teologia sistemática é uma maneira de olhar para a revelação de Deus que fortemente afirma coerência e consistência de tudo que Deus revela. É uma tentativa de colocar todos os textos em seu contexto último, todos os outros textos. Se você percebeu bem, os dois quadros abaixo da frase de sistematização da teologia já tem duas divisões sistemáticas da teologia. A primeira é o que nós chamamos de teologia pura, que é o que vai falar a respeito de Deus e de quem ele é. E a segunda é a dogmática. Seria aquilo que a tradição ela vai inserir dentro do estudo de Deus para que o homem possa compreender melhor, formatar, sistematizar e igualar de igual modo na tradição essas doutrinas. Então, aonde está o homem, por exemplo, nessa doutrina de Deus ou nessa teologia de Deus? Como que Deus se relaciona com o homem? Então aí tem o dogma lá da antropologia teológica. E quando vai falar-se então de Jesus, por que Jesus morreu, então nós temos que falar sobre o pecado do homem, a santificação e assim por diante. Quando vamos falar de igreja, temos que falar dos sacramentos e de escatologia, fim dos tempos. Então é mais ou menos assim. A primeira fala de Deus e a segunda fala do homem. É mais ou menos isso. Teologia sistemática engloba temas como teologia fundamental, teontologia, bibliologia, cristologia, pneumatologia, antropologia teológica, soteriologia, eclesiologia, escatologia, hamartiologia, angelologia, hermenêutica bíblica, missiologia, homilética e heresiologia. Você cansou de tanto ouvir tantos logias, mas você já percebeu no estudo anterior que nós falamos sobre o logia, sobre o que se trata esse logia. Esse logia é palavra, ou, como muitos preferem dizer, é discursar, falar sobre. Então, por exemplo, bibliologia, nós vamos discursar
ou falar sobre a Bíblia. Pneumatologia, nós vamos falar ou discursar sobre o pneuma, que é traduzido como espírito, e assim por diante. Antropologia, que é o estudo do homem, e assim por diante. Dessa forma, nós podemos considerar iniciado nossos estudos na teologia sistemática. Vamos adiante.